Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Uma oração que me remete a muitos anos atrás, porque eu fazia essa oração no rádio todo santo dia, por 30 anos. Eu encerrava o programa Cadeia da Prece com a bênção levítica. Como sempre me criticavam, né? Eu nasci para ser criticado. Eu amo isso. Então, no capítulo 6 de Números, a partir do verso 23, diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim vocês vão abençoar os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é a chamada bênção levítica, que numa outra versão fica muito mais gostosa, muito mais bonita, quando diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça sorrir o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então a palavra resplandecer, biblicamente, quer dizer sempre sorrir, alegria, né? Prazer, por algum motivo, por alguma razão. Pode se assentar nesse mesmo espírito. Domingo que vem a gente vai ter o culto de ceia, de manhã e de noite. Eu não sei bem como é que eu vou fazer terça-feira, mas a gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito, né? Para a ceia de terça-feira, porque terça-feira a gente recebe o Nani Azevedo para um culto de adoração, de louvor, né? Um tempo gostoso na casa e na presença de Deus. E obedecendo o plano de Deus que ele teve, por exemplo, para Josafá, para Josué, e em outras circunstâncias também, e que é uma lição para as nossas vidas em todo o tempo, que quando o inimigo é poderoso, é numeroso, à frente vai o Senhor. Naquele tempo a arca ia à frente do povo, e logo atrás da arca e a banda da igreja, né? E o povo da igreja cantando e os músicos tocando, louvando e engrandecendo a Deus. E cada passo que eles davam era um passo de conquista, porque quando eles chegavam no objetivo, já estava tudo resolvido. Muros caídos, milhares de soldados inimigos mortos e assim por diante, né? E isso é uma coisa que eu quero fazer nessa caminhada nossa, porque eu quero, olhando para tudo que está acontecendo no mundo, e principalmente o ataque nojento contra a família como um todo, enquanto família, casa, o lar ali, não é? Tirando o sossego, tirando a paz, dissociando todo mundo, um projeto bem de Lenin mesmo, né? Separar a família para depois tomar conta deles, né? Acabar com intimidade familiar, né? E hoje eles tem uma coisa super, hiper poderosa para fazer isso acontecer, que é o tal do celular, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Infelizmente a gente mesmo se vê entrando nessa onda. Muitas vezes vai comer com o celular do lado. Qualquer hora dessa come o celular pensando que é uma rapadura, né? Uma pamonha. Pamonha que vai comer, né? Então eu quero começar com vocês, né? Uma caminhada com Deus para a salvação da família, para a bênção do lar, a bênção da família, a família aquela que está em casa, né? Para que haja paz nos nossos muros, né?
Então, uma caminhada com Deus para a salvação da família, tanto individual quanto coletiva. E para isso, vou distribuir terça-feira esse folhetinho aqui, né, que aqui atrás vai se poder escrever, e que desde já eu vou avisar, né? Vocês simplesmente, quando trouxerem, só jogam aqui em cima, depois a gente bota dentro dessa barriquinha aqui, que é aqui que se faz boa conserva, principalmente de pepino, né? Ou então guarda erva para o chimarrão, né? Que é o que nós fomos provocados enquanto cristãos no carnaval, e eu tomei para mim as dores e eu disse, então vamos responder da mesma maneira, porque isso de fato é o que caracteriza a família cristã, o conservadorismo, porque a Bíblia é conservadora. E se a gente quer vencer na vida, a gente não pode ficar para trás, é verdade, mas não pode deixar de maneira nenhuma de sermos conservador quanto à moralidade, quanto à palavra de Deus, quanto à vida familiar, quanto ao cuidado de nós mesmos e dos nossos que estão conosco, sejam pequenininhos ou já sejam adultos, não é? Então, vocês estão desafiados a terça-feira iniciar comigo uma caminhada de 5 meses, 21 terças-feiras, e Deus vai nos dar vitória com certeza. Amém ou não amém? Eu falei para vocês desse texto: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu sorriso sobre ti e tenha misericórdia de ti. Tem um outro texto no Salmo 119, versículo 135. O Salmo 119 é isso, né? Tudo números grandes, né? Que diz que faze sorrir o teu rosto sobre o teu servo, sobre a tua serva. E aí nós ficamos assim, pensando, mas eu aprendi que Deus é um ser extremamente conservador, que não sorri, não mostra os dentes, né? É um Deus brabo, é um Deus vingativo, é um Deus que arrebenta com os nossos adversários. Enfim, a gente tem uma figura. Eu me lembro há muitos anos atrás, na América, quando ainda o evangelho lá ainda permanecia muito forte, há uns 20 anos, 25 anos atrás, fizeram uma enquete, vamos assim dizer, uma pesquisa com todas as crianças americanas do que é que eles tinham mais medo. E por incrível que pareça, Deus ganhou disparado na frente. Então tem alguma coisa errada aí, estamos ensinando o Deus errado, porque o nosso Deus, olhando para as Escrituras, é um Deus que tem prazer em estar como você, é um Deus que tem prazer em viver em você, é um Deus que tem alegria em estar na tua casa, na tua mesa, é um Deus que tem prazer em caminhar com você no dia a dia, te abençoando, te protegendo, te guardando, mas pelo prazer de estar com um filho ou uma filha. Tem filho e filha de Deus aqui? Você tem certeza que é? Então tá bom. Essa coisa de ser filho ou não de Deus também é uma coisa meio cabulosa para esse mundo aí fora, né? Nós nascemos criaturas e somos recebidos como filhos por adoção em Jesus. A partir do momento que nós aceitamos, recebemos Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos. Está lá no Evangelho de João. E qual é o pai que não tem prazer num filho ou numa filha? Não é verdade? E eu me lembro muito bem, e tenho certeza absoluta que não temos um Deus carrancudo, cheio de ódio. Tenho certeza que Deus me ama. Tenho certeza absoluta que apesar de mim, Deus me ama. Apesar de você, Deus te ama. Deus te perdoa. Deus cuida de você. Deus tem te cercado de cuidados, porque Ele não quer que você fique, mas que você suba.
ou quando Jesus vier, ou quando você for mesmo, né? Mas Ele quer que você esteja com Ele. É o que Jesus deixa claro, principalmente no Evangelho de João: onde eu estiver, eu quero vocês comigo, vou preparar lugar para vocês. Isso tem cara de um Deus carrancudo? De um Deus rancoroso? De jeito nenhum. Ele caminhava com Adão todo dia, no cair da tarde, está escrito. Ele caminhou com Enoque, ao ponto de transladar Enoque. Ele caminhou com Moisés. Ele esteve muito perto de um profeta meio complicado, como a gente pregou aqui domingo de manhã, que foi o Elias. Mas levou o Elias com tripa e tudo, como a gente costuma dizer, não é? Levou o Elias, porque tinha prazer de estar com um homem valente, falho, como todos nós somos, mas um homem que pertencia a ele, que agradava a ele, pela sua obediência, pela sua disposição em honrar o seu pai. E quem aqui não quer honrar o pai? Não é? Principalmente filhas, né? Filha tudo é puxa-saco de pai. Ou só as minhas que são? Não é? Então quem é que não quer agradar o pai? Qual é o filho que não se projeta no pai e faz tudo na vida para agradar o seu pai, para não falhar com o seu pai? É só isso que Deus quer de mim e de você, que nós o agrademos, que agrademos o seu coração de pai. A Bíblia frequentemente fala do rosto de Deus, e quando o rosto do Senhor resplandece, sorri, isso significa aprovação, favor, alegria. E a pergunta que nos confronta hoje é muito simples, mas é bem profunda: o que você faz que alegra o coração de Deus? Complicou? Não estou falando dos teus pecados. O que você faz? Por exemplo, mas eu sou pecador, e vocês acham que eu não sou. O que agrada o coração de Deus é saber que a gente resiste ao pecado o máximo que a gente pode. É tentado, pedimos socorro, pedimos ajuda para não cair na tentação, mas se cair, nós podemos, como filho pródigo, voltar para a casa do pai arrependidos, confessando o erro. E zerou tudo, gente. Zerou tudo. O problema é que nós somos tão ruins, gente. Você não sabe quanto ruim você é. Você não sabe quanto ruim eu sou. Nem eu sei do que eu sou capaz. Se não fosse o Espírito de Deus, meu Deus mesmo, como você diz, não é? Então, gente, o que alegra o coração de Deus é que Ele sabe que eu o amo e que eu luto com todas as minhas forças para não fazer nada que o entristeça. Não entristeça o seu Espírito Santo, porque se o Espírito Santo está dentro de mim, se eu entrar no bordel, ele não vai entrar, eu vou entrar sozinho, e aí é que eu me lasco. Então ele vai entrar só em lugares que são possíveis estar na minha companhia, ou tê-lo na minha companhia, não é? Então o que fazemos que alegra o coração de Deus? O que é que você faz de atitude, de oração, de louvor, de adoração, de respeito, de temor? Temor não é medo. O que você faz que faz Deus sorrir para você, resplandecer a sua graça sobre a sua vida? O que é que nós fazemos, gente, hein? Então, primeiro, Deus se alegra quando seus filhos vivem em obediência. Não adianta você subir numa cruz, pedirem para te pregarem lá em cima. Isso não prova a tua fé. O que prova a tua fé é mesmo nessa situação não negar Jesus, não é? E nós só temos uma maneira, uma única maneira de provarmos a nossa fé. Não é subir na cruz, nem a escada da Penha com 370 degraus no Rio de Janeiro, que aqueles carioca fazem seguidamente lá. Não é isso. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer. Obedecer é uma coisa que faz Deus sorrir,
Por uma razão muito simples. O Rogério está me agradando, ele está sendo um filho fiel, ele me honra, ele demonstra que me ama, não só fala. Ele demonstra no seu agir, no seu reagir, nas suas lutas contra si mesmo, né? Porque o nosso maior inimigo não é o diabo. Você já aprendeu isso? Se não aprendeu, aprenda agora. Nosso maior inimigo não é Satanás. Satanás já foi vencido. Por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Satanás já foi vencido. O inimigo a ser vencido é isso aqui, com todas as suas paixões, seus pensamentos, seus achismos e assim por diante. É isso aqui. Ou coisinha desgramada, esse negócio que nós temos dentro da boca chamado língua, né? Como o Tiago escreve, ela sozinha é capaz de incendiar um milharal inteiro, destruir famílias, vidas, honras, não é? Então, nesse versículo que eu falei, do Salmo 119, 135, né? Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Quero ver, sentir que o Senhor está sorrindo para mim. É meio difícil entender isso, né? Mas é assim que é, porque Deus é Pai. E Deus nos amou de uma maneira tão absurda. Você daria o teu filho para morrer no meu lugar? Claro que não. Tampouco eu faria isso com o meu filho. Morrer no teu lugar por qualquer motivo, seja lá, vamos inventar uma coisa aqui, não é? Mas Deus não pensou duas vezes. Filho, vai, desce, toma o lugar do homem e receba sobre você todo o castigo que esse povo merecia por seus pecados, por suas bandalheiras. E ele, Deus, se fez homem, e embora em todo o tempo pudesse reagir contra aquilo, como um cordeiro mudo, foi ao matadouro. Um Deus como este, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor. Não tem. Não tem. Olha essa loucura que está no mundo aí por causa do tal do Maomé. Maomé foi um picareta, né? Vamos matar aí na esquina. Onde já se viu querer acreditar, fazer acreditar que aquele homem subiu no telhado para cair lá de cima, talvez, e implantar essa religião que principalmente meninas e mulheres são consideradas por eles como uma vaca, como um cavalo, qualquer coisa assim. É apenas um animal é o que eles pregam, que Deus colocou no mundo para servir os homens. E agora mesmo eles terminaram de fazer um curso aí para o mundo inteiro, né? De como bater na mulher. Não é possível que vocês não leram essas coisas ou não viram na televisão. Como bater na mulher. Pode fazer o que você quiser, só não quebre o osso. Não é assim, é assim mesmo. Estão sendo fuziladas, estupradas. Meninas de 4, 5, 6 anos, que são fuziladas lá. Meninas que são fuziladas porque os pais se rebelaram, saíram para as ruas pedindo libertação do povo e tudo mais. Elas, por causa da religião deles que prega isso, elas primeiro são estupradas para depois serem assassinadas. Isso é o Deus deles. Agora olha o nosso Deus. O nosso Deus deu o seu filho para morrer no nosso lugar. É um amor assim absurdo, exagerado. Por que eu estou dizendo essas coisas assim de uma forma bem simplista? Porque você não precisa ter medo de Deus. Não faz sentido ter medo de Deus. Você precisa ter temor. Temor seria o medo, né? A preocupação de não ofender esse Deus, de não entristecer esse Deus. Vou forçar a barra um pouquinho aqui, de fazer esse Deus chorar por tua causa. É assim que funciona. Então se alegre no teu Deus, viva feliz, curta a vida que Ele te deu. Se é fácil, não é? Eu já contei minha vida aqui quantas vezes, só Deus sabe
o que eu passei na minha vida, inclusive no ministério, mas estou aqui. Nunca estive tão bem e nunca fui tão bonito, porque Deus tem me preservado no meio de tudo isso. E olha que é todo dia língua, que são flechas nas minhas costas, mas tem um escudo que apara todos os dardos inflamados do maligno, venha da boca de quem vier. Só eu? Só eu? Você também. Quando te agridem pelas costas, vão ter que enfrentar o teu Deus pela frente. Sempre funcionou assim. Então a gente tem obrigação de fazer um paizão desse sorrir, se alegrar. E não tem maneira melhor do que não seja um filho obediente. É assim que funciona. O pedido do salmista, Deus se alegra quando seus filhos vivem em obediência, aqui, não é? Revela um coração alinhado com Deus. Ele não pede apenas bênçãos, mas pede direção a Deus. Nós vivemos vidas muitas vezes, espiritualmente falando, medíocres, porque nós não oramos, porque a gente não é criativo na oração, não se concentra na oração. Você alguma vez já pediu para Deus alinhar você com Ele em oração? Então está ouvindo nessa noite. Você já pediu para que Deus dê direção aos seus passos, à sua vida, às suas decisões? É por isso que não acontece. Funciona assim, né? A obediência é uma linguagem que Deus entende perfeitamente. Se nós fôssemos recorrer à palavra aqui agora, nós ia sair daqui de manhã, né? Então não existe adoração verdadeira, gente, sem submissão à vontade de Deus. Pode cantar, pode ser o melhor cantor do mundo, a melhor cantora do mundo, é só conversa, é só cantiguinha, porque aquilo que ele diz através dos seus profetas, isso aí me dá nojo, porque vocês cantam com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Eu não aceito esse tipo de coisa. Está na Bíblia, eu não inventei. E a gente se condena por causa dessas coisas. A mesma boca que sabe Deus lá o que faz, quer louvar a Deus e quer ser aceito por Deus. Não funciona. A boca que Deus aceita o louvor, a adoração, a gratidão, é a boca obediente, né? E gente, Deus sorri. Acredite nisso. Eu tenho essa sensação toda manhã. Eu tomo escovo os dentes, aquela coisa. Uma vez ou outra tomo banho, né? Antes de descer para tomar café e tudo mais, eu já fiz duas coisas. Tomei meio litro de água com limão e vou para o meu cantinho orar. Sabe, dá para ver naquela poltrona lá no canto o quanto ele se alegra quando eu chego ali. Cheguei, Brasil. É o filho que chega para saudar o pai, para dizer bom dia, Senhor. Que dia maravilhoso o Senhor está me permitindo viver depois de uma noite de sono. Meu Deus, se você fosse pai ou mãe de um filho assim, você não se alegraria já de manhã cedo com o comportamento do seu filho ou da sua filha? Pois é, Deus não é diferente. E o sorriso de Deus, o resplandecer do rosto de Deus aponta para relacionamento, não apenas provisão. O que eu quero dizer com isso? Não é só botar o joelho no chão e puxa a lista do supermercado. Senhor, eu estou precisando de tudo isso aqui. Começou tudo errado. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa entrar na presença de Deus, e que não é com 2, 3 palavras e de qualquer jeito não que isso acontece, né? Muitos querem o que Deus dá, mas poucos querem o que Deus é. E pelo que Ele é, nós temos que começar exaltando o seu nome. Ah, mas Ele sabe que Ele é grande. Ele sabe, mas você tem que saber também. Principalmente você, o quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Não é? É isso. Isso é louvor, isso é adoração.
Isso é atrair a presença de Deus. Deus é presença. Deus não é um negócio, uma coisa, uma medalha no peito, um negócio amarrado na canela, não, pendurado atrás da porta de casa. Não, Deus não é um objeto, Deus é um ser, é o ser supremo. E como tal deve ser tratado, apesar da nossa pequenez. Mas Ele se agrada disso. Ele se faz presente. Eu tive uma manhã lá que eu quase tive um piripaque, que realmente eu senti aquela presença do meu lado assim, real. E Deus é isso. Mas como é que faz para sentir a presença de Deus? Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Como é que você faz para sentir o oxigênio entrando e saindo dos seus pulmões? Você só respira. Então tenta respirar Deus. Tenta respirar o seu espírito, se é que você consegue me entender, né? Então, gente, a presença de Deus é maior que qualquer benefício que Ele possa te conceder. Acredite nisso. Acredite nisso. Um terceiro ponto: Deus se agrada de um coração sincero e quebrantado. A um coração quebrantado e contrito está algumas vezes nas Escrituras, Deus não despreza. Um coração que realmente está se colocando diante de Deus na sua condição de pecador, de que precisa do seu favor, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua saúde, da sua vida. Então, gente, não tem nada maior que um ser humano possa pedir para Deus que não seja a presença dEle. Acredite nisso. Por isso nós temos tanta dificuldade nos cultos para essas coisas. Eu sou de um tempo em que a gente tinha pequenas reuniões nos lares, casa de pastores e tal, toda semana e tudo mais. Você não fazia ideia do que acontecia nessas reuniões, porque ali estavam só 15, 20 pessoas a fim de orar mesmo, não é enrolar, ficar cantandinho, falando abobrinha. Não, a gente já chegava dobrando o joelho e começava. Meu Deus, coisas extraordinárias. Hoje alguém me lembrou disso, inclusive, só que errou numa coisa. De uma reunião de oração na minha casa, que o falecido pastor Nader, né, que é sírio e que por se converter foi deserdado pela família aqui em Curitiba, aquele supermercado Nader, né? O Nader estava ele era um cara desse tamanho, mas ele era um baita de um sírio, eram uns 3 sírios num ali, né? Mais um coração sem tamanho, transformado por Jesus, né? Falava bem atrapalhado. E nós começamos a orar. Como a minha casa estava muito cheia, eram muitos irmãos pastores, estavam ali todos, que era o nosso costume toda semana na casa de um. Eu e ele estávamos orando ajoelhado num balcão da Mariusa na cozinha. O balcão aqui, pior para mim que sou pequenininho, né? Meio assim, né? E dá-lhe oração. Eu, como sempre, orei em línguas estranhas, essa coisa toda. E eu via que o Nader estava do meu lado ali, agoniado, querendo falar, tal, não sei o que. Quando terminou, ele disse: Rogério, você não sabe o que aconteceu. Eu não sei mesmo o que aconteceu. Tudo que você orou na minha língua, em sírio. Não sei se é assim que chama lá, né? Mas em sírio, você orou, eu entendi absolutamente tudo o que você falou. Você não, o Espírito Santo através de você, porque eu não falo coisa nenhuma de sírio, eu mal falo português, né? Então você veja como são as coisas com Deus quando a gente se quebranta, quando a gente resolve buscar a Deus e não o favor de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, fazer a vontade de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vê? Quando o objetivo é correto, tudo o que você precisa, Ele já está providenciando. As coisas estão acontecendo para você, não é? Então, Deus se agrada disso. Coração sincero, quebrantado. Abra o coração. Como foi cantado aqui, como é? Do rasgar o coração lá.
É isso, porque rasgar, eu me rasgo por inteiro. Até havia um cantor famoso criticando essa frase. Bobão, por uma razão muito simples. A Bíblia diz que eu não quero que vocês rasguem as roupas como era comum no passado. Rasgava as roupas de indignação, de sofrimento, de arrependimento e tudo mais. Eu quero que vocês rasguem o coração. Eu quero sinceridade de vocês, não apenas coisas aparentes. Porque eu não quero aparências, eu quero você, o teu ser, o que você é, não o que você procura transparecer que é, né? Então, gente, Deus não se impressiona com aparência espiritual. Eu já vi tanto pregador, eu já vi tanta irmã, principalmente, profetizando, nunca vi nada acontecer, inclusive comigo. Já me mataram umas 500 vezes. E eu estou aqui, o problema é que a barriga voltou. Não é? Ele se alegra com a verdade, com arrependimento, com uma coisa que nós temos carência. Nós somos muito metidos, né? O ser humano é muito metido. Falta-nos humildade. Humildade. Porque se nós não nos humilharmos diante das suas potentes mãos, não seremos exaltados. Não é que seremos destruídos, não seremos exaltados. O castigo já está aí, simplesmente, né? Então, gente, onde há sinceridade, o rosto de Deus se inclina com misericórdia. Acredite. Quando você está orando no seu quarto, na sua sala, ou onde você gosta na sua casa, e eu vou dar um conselho sempre que eu dou para vocês, tenha sempre o mesmo lugar na sua casa para orar. É o seu refúgio. É Deus te esperando ali, Ele sabe a hora que você vem. Não fale com Deus. Vai lá conversar com Ele. Vai abrir seu coração e louvar a Deus, é elogiar a Deus, mas Deus precisa de elogio, Ele não, mas nós precisamos. Justamente por causa da nossa falta de humildade. Nós somos muito senhores de nós mesmos, não funciona desse jeito, né? Em quarto ponto, Deus sorri quando seus filhos refletem a sua luz no mundo. Quando os seus filhos se comportam como cartas celestiais para esse mundo perdido aí. Ele sorri quando você, a sua presença, o seu comportamento, o seu testemunho, sua palavra, sua roupa. Porque hoje em dia o que tem de ovelha aí se apresentando sem lã aí, principalmente na internet, é uma loucura, né? Eu já deletei um caminhão de irmã aí. Estou falando sério. Não quero ver aquilo. Quero ver a lã dela, não os fundos dela, né? Que já depõe, né? Então, gente, a verdade é o seguinte, não é o pastor Rogério que está falando, é a palavra de Deus, é o próprio Deus da palavra, que diz como é que a gente deve se comportar. Porque o que adianta, como lá em casa esses dias, há 10 anos atrás eu comprei aquela casa lá, aí mandei trocar todas aquelas lâmpadas de jardim, corredor lá fora, tal, não sei o quê, e 10 anos ficou assim. Se acendia a luz, não enxergava nada. Por quê? Estava tudo opaco, né? As lâmpadas já meio querendo piscar, fraquinha, e até porque naquele tempo não tinha as lâmpadas que tem hoje, e o vidro daqueles turbiscos lá, tudo embaçado. Pedi para o Adão ir lá, troca tudo para mim. Hoje está uma beleza, tudo clarinho. Como é que está a tua vida? Como é que está a luz da tua vida? Está brilhando ou está opaca? O vidro está limpo ou está sujo? A lâmpada é de 10 volts, essas lâmpadas miseráveis aí de 60 volts amarela? Ou é uma, como é que chama essa? LED, né? Branca, que tchan, já muda tudo, hein? Que tipo de lâmpada você é? Que tipo de luz você transmite ao mundo? Que tipo de luz você é para o teu vizinho da esquerda e da direita, que convive mais perto de você, ou da frente, ou do fundo? Se eu for lá visitar os teus vizinhos, o que eles vão dizer de você? Sério? E se Jesus for visitar esses vizinhos, o que eles vão dizer de você?
Não é? Então, sabe, essas coisas vão nos chamando a atenção, e eu não estou aqui para corrigir todo mundo aqui, né? Mas eu estou aqui para colocar as coisas como elas são. Porque a intenção de Deus, e a minha como pregador, é ver você feliz. Não tem ninguém depois de Deus que queira ver você feliz mais do que eu. Porque você feliz, você próspero, você está botando um carimbo de aprovação no meu ministério. Está valendo a pena. Está valendo a pena preparar a mensagem, ler as escrituras, vir aqui pregar essas mensagens chatas que eu prego, que só querem né? Tudo bem, tem seu lugar, mas não aqui. Tem seu lugar, mas não num culto de oração, não num domingo de manhã, que é mais veteranos que estão aqui. Então a gente se preocupa mais com adoração, com louvor, e uma palavra que traga ensino, porque os dias são maus, os dias são findos, está acabando. O mundo, se não acabou, está para acabar. E não leva tempo. E eu sei que muitos de vocês dizem, esse pastor está massusquelo mesmo, né? Está na hora de trocar de pastor. Só está falando abobrinha que Jesus vai voltar. Tá bom, lá na frente a gente se encontra, ou não. Ou não. Não é? Então fique firme em Jesus. Obedeça com alegria. Os mandamentos de Deus, está escrito, não são pesados. Lembre quando você era criança e depois adolescente, que é a fase mais braba de todas, né? Lembre como seus filhos reagiam. Ah, mãe, você é uma quadrada. Oh, pai, você é do século passado. E assim tudo mais. As coisas hoje não são mais assim. Mas Deus é. A palavra dele é. E sempre será. Não vai cair um J nem um tio sem que antes tudo se cumpra. Então nós precisamos estar firmados na palavra, para não sermos enganados, porque é complicado pregar isso que eu prego, mas eu creio assim. Mesmo depois do arrebatamento, quando milhares e milhares e milhares de judeus vão se converter, onde estão aqueles 144 mil inclusive, mesmo nesse tempo de tribulação, os primeiros 3 anos e meio, uma enganação política e econômica extraordinária, e os últimos 3 anos e meio, o inferno vai descer aqui. Não é? Mesmo nesse período que nós estamos vivendo agora, eu perdi o fio da meada. Fio, cadê você? Eu já pego, já retomo. Não é? Nós precisamos realmente ser sinceros com Deus. Sinceros, quebrantados. Não tenha vergonha de dizer nada para Deus, porque qualquer coisa que você for dizer para Deus, Ele já sabe a teu respeito. Ele só quer que você se arrependa. Oh, Áureo, eu queria te pedir perdão. Aí você vai me perguntar, pelo quê? Porque eu te chamei de feio, de atleticano. Tinha aquele. Né? Eu tenho que dizer, o catolicismo prega uma coisa estúpida. Eu só tenho poder para perdoar pecados de quem peca contra mim. Eu não tenho poder para perdoar pecados de vocês. Vocês não têm que confessar nada para mim, a não ser que você tenha feito alguma coisa contra mim. Aí você tem que confessar para que eu possa te abençoar perdoando. Mas a Bíblia diz, confessai vossas culpas uns aos outros. Você me ferra, me pede perdão e vice-versa. E está tudo resolvido ou não. Não é isso? Então, nós precisamos ter essa grandeza de agir assim, dessa maneira, com o nosso Deus todos os dias. Deus sorri quando os seus filhos refletem a luz do mundo, porque quando o rosto do Senhor brilha sobre nós, automaticamente nós temos que passar a refletir essa luz.
Se somos filhos de Deus e o nosso Deus é luz, como ele disse, vós sois a luz do mundo, sal da terra. Nós temos que brilhar, nós temos que sorrir, não é? E vidas transformadas glorificam a Deus silenciosamente. Poxa, mas isso aí não é aquele que era o cachaceiro do bairro, que era o traficante, que estava morto, viciado e tudo mais, e hoje olha ele, bonito, terno e gravata, trabalhando, ganhando dinheiro e tudo mais, e isso glorifica a Deus no nosso comportamento e no nosso testemunho pessoal, né? Então nosso testemunho diário pode entristecer ou alegrar, botar um sorriso no rosto do nosso Deus. Então, para completar, gente, Deus se alegra quando escolhemos agradá-lo acima de tudo, porque então a recíproca vai ser verdadeira. Ele vai procurar nos agradar em todo o tempo, desde que a gente também corra atrás, porque não adianta ficar esperando o pacote cair pronto. A Bíblia diz claramente, quem não trabalha, que não coma também. Eu não inventei isso, senão daqui a pouco o PT vem me processar aí. Foi Deus, foi Deus. Agradar a Deus exige decisões, renúncias, prioridades bem definidas. Ele quer saber quais são os teus planos, qual é o teu propósito, pessoal. Ele tem propósito, você é um propósito, mas ele quer saber qual é o teu propósito, para encaixar o teu propósito no propósito dele e as coisas acontecerem. Simples assim. Não é possível agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, como Jesus disse com relação ao dinheiro, né? Não tem como agradar a Deus e a Mamon, se referindo a dinheiro. Vai entristecer um e agradar o outro, ou vice-versa, né? Então Deus sorri quando Ele ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Então Deus, sinceramente, eu me lembro de Jesus criticando aqueles sacerdotes que ficavam com aquelas roupas compridas, todas cheias de franja, não sei o que, nas esquinas lá, como fazem ainda hoje. Vocês veem lá no Muro das Lamentações, né? Eles lá, deve ser para a coluna, deve ser bom, né? E ficam lá. Não é isso que Deus quer, não é aparência, é aqui, é aqui dentro. Então não se incomode, como eu não me incomodo mais com críticas que façam a respeito de você. Onde já se viu isso aí? Nem parece um pastor. Não pareço mesmo, mas sou, e não pedi para ser, pelo contrário, não queria. Então não adianta você sofrer por causa disso. Seja você, peça que Deus santifique a tua personalidade, faça de você um homem e uma mulher vencedora, mas não só na grana. Quando a gente fala vitorioso, próspero, a gente pensa em dinheiro. Não é bem assim não, mas não é mesmo, né? A verdade é que Deus não procura performances religiosas, como a gente vê tanto hoje em dia por aí. Ele quer coração rendido mesmo, né? Quebrantado. Quando vivemos em obediência, buscamos a sua presença, andamos em sinceridade e refletimos sua luz. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui: quem gosta de orar? É sério isso? Ninguém quase, né? Inclusive eu não gosto de orar, mas eu preciso orar. Eu dependo de orar. Eu dependo de Deus, dessa vida em mim. E por que eu não gosto? Pastor, o senhor não pode dizer uma coisa dessa. Um pastor dizer que não gosta de orar, onde já se viu? É por isso que eu sou criticado. Não gosto mesmo. Mas quem é que está falando aqui? Rogério Amorim. Mas aqui dentro mora um outro ser, um homem renascido, nascido de novo, lavado pelo sangue de Jesus, e esse combate com este, e eu tenho que vencer este. Por isso que a gente jejua, gente. As pessoas jejuam de forma errada. Você tem que castigar esse corpo encardido aí. Não quer fazer a vontade de Deus? Então fica com fome. Um dia, 2, 3,
E o que acontece? Deus se agrada disso de tal maneira que te enche de graça, de entendimento e de poder. Você passa na rua, tem gente que sai correndo. Por quê? Porque é o Espírito fortalecido dentro de você, e aquele que está no mundo não resiste. Funciona assim, acredite em mim, funciona assim, realmente, né? Então, gente, a maior recompensa da fé, não é o que nós recebemos de Deus, mas saber que Ele sorri para nós, que Ele resplandece o seu rosto sobre nós, que Ele se alegra conosco. Esse é o maior resultado na nossa vida, porque isso, vou voltar lá no que Jesus disse no Sermão do Monte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto que você imagina, pensa, deseja, você mais dia menos dia vai acabar recebendo. Então hoje, gente, nessa noite, o Espírito Santo nos chama a um realinhamento de vida com Deus. Eu acho que isso que eu vou dizer aqui é mais para mim do que para vocês. Você tem vivido para agradar a Deus ou para agradar as pessoas? A minha vida é cheia de limitações. Se alguém me ver entrar num bar para tomar uma água mineral, já vão dizer que eu estou enchendo a cara. Se eu olho para o lado e passo uma mulher, já estão dizendo que eu estou namorando aquela mulher. Não, é que eu não sou cego. É complicado. A gente é muito policiado, na verdade, né? Mas eu não estou aí para agradar pessoas. Eu sei do meu coração, sei dos meus sentimentos, sei como é que eu olho, procuro saber como é que eu ando, né? Até porque na minha idade de repente já começa a tropeçar, então não dá muito certo não. E a nossa obediência? Nossa obediência tem sido assim para quebrar galho, parcial? Ou a gente procura, pelo menos, que é o que eu falei no começo, a gente procura lutar para que ela seja completa, hein? E mais uma coisa, o nosso coração está rendido ao Senhor? Nós nos rendemos mesmo? Eu muitas vezes digo: Senhor, eu me rendo. Porque eu não posso deixar pensamentos que são contra a minha fé tirarem o lugar da palavra de Deus. E olha que eu sempre falo isso para vocês, eu amo história, arqueologia, essa coisa toda da NASA, essa coisa que estão descobrindo tudo no mundo, para cima, para baixo e tudo mais, os que viveram antes de Adão e Eva, tudo isso que ninguém pode negar, mas nada disso afeta a minha fé. O que pode realmente garantir um novo tempo, né? Que já houveram muitos tempos, né? Uns acabou em gelo, outro acabou em água, o próximo agora vai acabar em fogo, esse tipo de coisa. Mas nós vamos para um outro lugar, um novo tempo, uma nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E é isso que me interessa. Ou para trás, deixando para trás as coisas, né, que ficam pesando nas nossas costas que nem mochila, né? Joga fora a mochila, olha para frente, porque o teu Deus já está no teu amanhã. E o teu amanhã é amanhã. Temos que andar para frente, afinal de contas, né? Então, incline a tua fronte uns segundinhos só e diga comigo uma oração bem curtinha. Diga assim: Senhor meu Deus, eu quero viver de modo que o teu rosto se alegre em mim, que o teu rosto resplandeça por causa da minha vida. Sozinho eu não consigo. Por isso eu quero te pedir nessa noite, ensina-me a te agradar em tudo. Toma conta da minha vida, corpo, alma e espírito. Que a nossa vida, que a minha vida, que a vida da minha casa seja motivo de alegria no céu, e que o sorriso do Senhor repouse sobre a minha casa, a minha família e a minha vida. Eu oro te pedindo isso, sabendo que o Senhor me ouve, e quando a oração é inteligente,
é para a tua glória, é para provocar o teu sorriso, o Senhor atende. Até porque estou orando em nome de Jesus. Diga amém. E se coloque de pé um instante. Hoje eu quase nunca falo, né? Hoje eu falei demais. Nosso tempo até já se foi. Pedido de oração. Câncer no estômago. Vamos orar por ele, Agnello, nome dele. Põe a mão sobre o seu coração. Fale com Deus. Qual foi o teu propósito nessa noite em vir à casa do Pai? Pai, eu vim para te alegrar, porque eu sei que tu és pai, e todo pai se alegra quando um filho, uma filha o visita. E eu quero te alegrar na certeza de que eu estou me comportando como filho, como filha. Fala com Deus assim. Fala com as tuas palavras. Não busque palavra bonita. Deus não quer saber de poeta. Deus quer saber de coração quebrantado. Senhor, o Senhor conhece as minhas misérias, meus fracassos. O Senhor conhece meus pecados, mas eu conheço o poder do teu sangue sobre a minha vida. Quando você clamar pelo sangue de Jesus, você vai ser purificado das suas culpas. E quem aqui não tem culpa, meu Deus? Você não é o único, você não é o rejeitado, a ovelha negra do rebanho. Não, nós somos todos iguais. O que nos diferencia é a maneira como de coração nós chegamos ao nosso Deus. Pai, eu estou orando por essa igreja nessa noite. O Senhor nos deu esta palavra. Particularmente eu a recebi para mim mesmo. Porque antes de pregar para a congregação, eu tenho que pregar para mim mesmo. E eu quero te agradecer pelo que nós pudemos receber de ti nessa noite através dos ensinamentos da tua palavra. Porque eu sei que eles são os melhores. Porque são recomendações, direções de um pai que ama, e ama muito, ama em demasia, perdoando nossas culpas quando nos arrependemos, pedimos perdão, fazendo tudo novo nas nossas vidas. E eu quero te agradecer porque isso tudo é verdade. O Senhor, através da sua palavra, nos promete tudo isso. Clama a mim e eu vou te responder. Quem me procura me acha. E nessa noite, ainda que por alguns segundos, estamos te procurando, estamos te buscando, estamos pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e que a tua graça, a tua bondade seja derramada abundantemente junto com o perdão que vem através do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece tudo que falamos nesse dia, tudo que pensamos nesse dia. Nós queremos te fazer sorrir, não falando e não pensando as mesmas coisas amanhã. Por isso precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Ajuda-nos a resistirmos às nossas paixões, nossas tendências, nossos pensamentos, o nosso jeito de ser, que muitas vezes odiamos o nosso jeito de ser, porque sabemos que entristecemos pessoas, envergonhamos pessoas, ferimos pessoas, e muitas vezes essas coisas parecem tão naturais em nós, mas não pode ser natural, porque em nós tem que estar os frutos do Espírito Santo e não as obras da carne. Por isso ajuda-nos a nos superarmos, a nos vencermos, pelo poder do nome do sangue de Jesus. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, onde quer que estejam agora, nesse instante, nesse horário. Alcança para curar, alcança para perdoar, alcança para fazer tudo novo nesse casamento, nesse namoro, nesse noivado, nessa família. Abençoa, Senhor, o nosso país,
Abençoa o Brasil, Senhor. Livra de tudo isso que está acabando conosco, Senhor. Livra, de alguma maneira, faz uma obra sobrenatural acontecer nesta nação, este ano ainda, Senhor. Algo de novo, porque nós que moramos aqui em Curitiba, Senhor, e no Paraná, nós não temos a mínima dimensão do que acontece no Nordeste, no Norte, mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro. Nós não temos noção do sofrimento desses brasileiros, porque nós vivemos num oásis aqui, que nós pedimos em nome de Jesus, permaneça e melhore até mais, Senhor. Eu oro abençoando cada casa, cada família, cada emprego, cada salário, cada negócio, cada empreendimento, cada relacionamento. Eu oro abençoando cada pessoa que veio aqui nessa noite, pedindo que o Senhor faça desse homem e dessa mulher um novo ser, uma nova pessoa, uma pessoa que te agrade e por consequência possa ser abençoada abundantemente por isso. Eu oro a todos abençoando com toda sorte de bênção. Eu oro pelo Agnello, Senhor, que está com câncer internado no seu estômago. Eu oro por todos aqueles que alguém representa aqui nessa noite, está colocando diante de Ti. Eu oro pela recuperação da irmã Dininha, do Alcemar, do pastor Roberto da Terceira Igreja, meu Deus. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando momentos difíceis de saúde. Eu oro por aqueles que são representados aqui no altar, na mesa de oração. Toca, Jesus. São objetos, mas são pedidos, mas representam pessoas, Senhor. Abençoa o projeto de vida, os 6 dias de clamor, meu Deus. Abençoa aqueles que ministraram, levando a Tua igreja a desafios, e que porque fizeram e creram, estão recebendo, conforme nós vemos, tantos testemunhos maravilhosos para a glória do Teu nome. Eu abençoo o povo que está aqui nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém? As irmãs vão passar nos corredores, recolhendo ofertas dessa noite, talvez algum envelope de dízimo ou de oferta. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!